Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estamos de volta com o nosso podcast, demos uma pausa aí em razão do nosso congresso, espero que você tenha acompanhado o congresso, foram 2 semanas de bastante conhecimento, e aí a gente deu uma pausa para o podcast, até para que vocês possam assistir, acompanhar todas as mesas temáticas. Se você ainda não acompanhou, está disponível no nosso canal do YouTube, dá um pulinho no canal do YouTube para assistir o congresso. E hoje a gente retorna com o podcast, mais um episódio especial. Para você que está no YouTube, não esqueça de deixar o like, deixar seu comentário, se inscrever caso chegou pela primeira vez aqui no canal. Quem está ouvindo a gente no Spotify ou outra plataforma, sei que tem muitas pessoas que gostam de ouvir o nosso podcast, também marque aí como favorito e deixa o seu comentário. Agora tem um campo específico aqui no Spotify para você comentar, tá bom? O convidado de hoje é especial, já esteve com a gente, inclusive, no congresso, e até reservamos aqui esse episódio para conversar um pouco mais. Aqui a gente tem um pouco mais de tempo para conversar, para entender um pouco sobre o trabalho de Bruno Pasquarelli. Ele que é um profissional do futebol, atualmente ele é treinador na equipe feminina do Bahrein, faz um trabalho bem interessante, já quase 6 meses no Bahrein, ele vai contar um pouco como é esse trabalho, teve experiência também já como assistente técnico na equipe feminina do Santos, professor universitário, experiência na Universidade Estadual de Londrina, também trabalhou na Catapult ali como um dos consultores. Ele tem doutorado pela Unicamp em Ciências do Esporte, também mestrado pela Universidade Estadual de Londrina e é autor de livro, além de ter também um podcast especial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o livro e também sobre o podcast. Bruno, seja bem-vindo aqui novamente ao Ciência da Bola e pela primeira vez aqui no nosso podcast. João, obrigado pelo convite. Eu já te falei algumas vezes, né, do quanto que eu admiro o seu trabalho e quanto que você tem feito um trabalho de reunir muitas pessoas e você, além de tudo, é um ótimo entrevistador, né, é um ótimo organizador de mesas e aprendo muito, né, então agradeço bastante o convite por participar desse podcast. Legal, Bruno. Eu sempre gosto de conversar com você, como eu disse aqui, não é a primeira vez, e você tem uma formação acadêmica bem interessante, tem doutorado na área, já trabalhou em diferentes setores do esporte, principalmente ligados ao futebol, claro, e hoje esse desafio de estar como treinador principal da equipe feminina do Bahrein. Como que está sendo essa experiência aí no Oriente Médio? A gente está gravando aqui, para quem está acompanhando a reprise, nós estamos em agosto, lá no verão, né? A gente estava até comentando aqui sobre o calor que está aí no Oriente Médio. É uma experiência diferente. Conta para a gente um pouco de como é estar à frente de uma seleção fora do Brasil. João, é uma diferença muito interessante de impacto cultural, primeiro, né? Da gente entender em que nível que eles estão, que estágio que eles estão, no que tange ao desenvolvimento do futebol, e em particular do futebol feminino aqui no país. Tem vários constrangimentos culturais e históricos aqui com relação a ser um país da religião islâmica, de ter costumes diferentes, de ter um tratamento diferente para a mulher. Então, a princípio, é um contexto em que nós, de uma cultura sul-americana, a gente tem assim, uma capacidade de adaptação muito grande. Em compensação, no que diz respeito às pessoas, né, a maneira como eles vivem, é um pessoal muito pacífico, muito alegre, que vive bastante num convívio social intenso ali, de conversas, muitas trocas de ideias. Então, também isso agrega bastante, né, essa capacidade que eles têm de interagir, de respeitar, né, o jeito que a gente também traz de ideias. Então, tem sido interessante. Aspectos da língua, né, que acabam sendo diferentes, né, uma adaptação. Por sorte aqui eles falam inglês, então eu também tive que me adaptar a só dar treino em inglês. Isso também tem sido fundamental para mim, né? Então me fez evoluir muito, muito mesmo, né, em relação a
me expressar, a colocar minhas ideias. E, bom, treinar seleção é realmente diferente, né? O calendário é diferente, tem um certo delay, né, em relação à competição, então você tem mais tempo para organizar, mas em compensação, quando chegam os momentos importantes, eles vêm com uma carga de pressão, né, de desempenho assim, muito grande também, né, de mostrar resultado. Então, aquele tempo que você tem para treinar, ele acaba, né, tendo que ser muito bem aproveitado por conta desses momentos chaves durante a temporada que eles não têm, que nem num campeonato, né? Não tem o tempo de você se recuperar depois de derrotas. É aquele momento ou não é, é tudo ou nada. Então você tem São que... datas específicas, né? Que somente quando tem amistosos e competições que eles são convocados, é isso? Isso. Basicamente tem as datas FIFA, né? E fora das datas FIFA a gente também faz amistosos, né, às vezes com clubes, né, como não tem muito time feminino, a gente faz com garotos também, né, amistosos com categoria sub-15, sub-16, sub-17, então vamos ocupando também para aumentar o nível de competitividade e dentro do cenário do jogo também ver o que precisa melhorar, né, quais são os pontos fortes, fracos, as ameaças que estão acontecendo ali do nosso sistema de jogo, então a gente acaba ocupando o tempo dessa maneira. Aqui tem uma particularidade que não tem uma liga feminina, então a seleção ela funciona como se fosse um clube, ela é uma seleção permanente. E isso é uma grande vantagem, né? Porque não encontro as meninas só em datas, janelas da FIFA, né? De datas de convocação. Eu tenho contato com elas diário ali, em exceção a alguns casos de algumas jogadoras que estão jogando em outras ligas ou estão morando em outro país, e essas sim vêm apenas para as datas de convocação. E Então, esses atletas que você disse não tem uma liga, né, Bruno? Essas atletas que não estão jogando em outras ligas, como que elas mantêm ali seu condicionamento, sua preparação? elas treinam todos os dias com a gente, né? Essas que moram aqui no Bahrein. E geralmente as outras que estão fora do país, tem caso de algumas que estão dentro de clubes, né? Outras que estão estudando e na universidade jogam, então acabam que, enfim, assim, todas estão dentro de um cenário esportivo ali de ser atleta também, né? Então acabam mantendo dessa forma. Aí no clube, comissão técnica, no clube, na verdade, na seleção, só você de brasileiro? Tem outros brasileiros também participando? Tem o manager que hoje coordena o futebol, ele é brasileiro, mas ele é também o treinador da seleção de futsal. Então ele foi o responsável por começar um projeto dentro do futsal e foi campeão da Copa do Golfo, né, fez bons resultados ali no futsal, e aí ele me convidou para vir para cá, porque eles queriam também implantar isso no futebol. Então ele acabou que ele continua sendo o treinador da seleção feminina de futsal e é também o responsável, o manager, né? Mas os demais integrantes são todos aqui do Bahrein, então são todos locais. E como que é a comunicação com eles, outros membros aí da seleção, se deu nesse processo, na sua chegada? Como você disse, a questão do inglês favorece muito. Se fosse uma Né? língua árabe, né, por exemplo, já dificultaria, teria que ter um tradutor. Mas essa recepção de um brasileiro chegando, você vindo do mundo acadêmico também, tem uma grande experiência dentro do mundo acadêmico. Como que foi tanto a sua percepção quanto a deles também, a aceitação e todo esse contato? João, tem coisas que encaixam muito bem, né? Justamente por eu vir dessa área acadêmica,
é um ponto a favor, né, de gostar de transmitir informação, de explicar o porquê das coisas. Então, isso é bacana, né? E eu venho para um cenário onde eu tenho que lidar com fisioterapeutas, com preparadores físicos, com pessoal da área mais administrativa, então eu estou rodeado de pessoas ali que eu preciso me comunicar, né? E é lógico, né? O encontro de duas culturas, diferentes formações, né? Tem coisas que encaixam, tem coisas que não encaixam, né? A metodologia do treino, eu venho com, né, uma bagagem de treino, de metodologia, de base científica para dar o treino, né? E muitas vezes não encaixa, ou é novidade para eles, né? Principalmente agora falando de quem está ali mais próximo comigo no campo. Então, tem esse período de adaptação, né, das coisas às vezes se estranharem, da sessão não encaixar do jeito que cada um quer, mas é um período simplesmente de adaptação, né, de trocar ideias, de colocar os pontos de vista, de fazer reuniões. Eu venho também com uma experiência de trabalhar tanto numa empresa de tecnologia, na Catapult, né, que nós também temos os GPS aqui, e também conhecer, ter feito mestrado na área da fisiologia, mesmo que estudando o jogo, né, o jogo reduzido, mas entender da parte fisiológica. Então, é uma coisa assim, que aos poucos a gente vai conseguindo delinear uma metodologia de trabalho. E bom, eu acho que eu sou o treinador que muitos preparadores físicos gostariam de ter, porque eu sei exatamente o que eu vou propor em termos pedagógicos, de conteúdos, táticos, né? Mas sei também o impacto que isso pode gerar na carga física, dependendo dos movimentos que eu coloco, né? Por ter essa experiência de trabalhar numa empresa de tecnologia e também ter conhecimento da parte fisiológica. Então, eu acabo que muitas vezes eu facilito a vida dos preparadores físicos, ajudando eles a montar o aquecimento, ajudando no sentido assim, não de fazer para eles, mas falar, nesses jogos, as características principais vão ser tais tipos de movimentos, né, intensidade tal, então vai ter mais mudança de direção, vai ter mais sprint, vai ter mais isso, então eles podem direcionar melhor a parte pré-treino e a parte de aquecimento com base nessas informações que eu dou, né, então, assim, acaba que isso, aos poucos, vai criando ali uma forma orgânica de se trabalhar, né? O dia que tem situações mais de transição, de contra-ataque, espaço maior, então a gente faz o aquecimento assim. O dia que tem espaço menor, mais mudança de direção, mais confrontos, mais combates, então o aquecimento vai ser dessa outra forma, né? Mais contrações excêntricas, ações imprevistas, né? Mais ativação de musculatura. Então, assim, a gente acaba que vai se encaixando ali dentro dessa metodologia, né? E é lógico que algumas coisas eu vou aceitando, que eles trazem. Eles falam, é cultura do árabe fazer isso. Eu falei, beleza. E outras coisas eu falo, não, vamos partir para outro ponto, vamos superar essa ideia de fazer esse tipo de exercício, vamos partir para outra ideia que também é favorável, com base nisso. Então, é mais ou menos assim, né? Foram, assim, esses 3 meses de trabalho aí junto, esses 3 primeiros meses de adaptação. Interessante porque você tem essa formação ampla dentro do mundo acadêmico que te dá essa condição de dialogar com diferentes áreas e com autoridade, né, com o entendimento que você tem. Atualmente, não tem competições, a gente estava até conversando, né? Não tem aí processo de seleção de atletas. Como que funciona nesses intervalos, quando não tem a data FIFA, quando você não está reunido com as atletas, como que é o dia a dia, se você faz reuniões aí com os membros da comissão, você citou também a questão do futsal, que é muito importante também essa observação, só para a gente entender como que é o trabalho dentro de um outro calendário, diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, principalmente nesses intervalos aí, quando não tem jogos. Agora, no verão aqui, por ser muito quente, né? Eu comentei com você que fazer esporte, atividade fora, né, no ambiente aberto, é muito difícil, né?
A partir de agora, de setembro, que vai começar a ficar melhor o clima. Mas a gente enfrenta, às vezes, 47 graus, né? Então, é impossível fazer atividade. Então, nesse período, grande parte das jogadoras estão treinando futsal, porque é um ambiente que a gente consegue. A quadra tem ar-condicionado, né? Então, é um ambiente mais controlado, mais favorável. E a outra parte está viajando, porque é férias de verão, né? Então, faz parte aqui do calendário. Então, o contato que a gente tem com elas é muito no futsal, né? São as mesmas jogadoras que estão lá no futsal. Então, eu encontro a comissão técnica também. Então, ali a gente já começa a trocar ideia, falar de planos, né? Do que pode ser feito, do que tem que ser desenvolvido. A gente tem uma noção do que faltou, do que precisa ser trabalhado, né? Então, a gente vai conversando nesse período. E eu também aproveito esse período para estudar, para rever. Eu tenho feito isso nas últimas 2 semanas, assim, de forma intensiva e extensiva, né? De rever meus próprios conceitos, algumas ideias de treino, indo muito buscar informação mais sobre como melhorar a parte técnica, recorrendo a diferentes métodos de ensino. Tenho tentado apagar um pouco do que eu já tenho de conhecimento, né? Desaprender um pouco para aprender coisas novas. Então, é um período que eu tenho feito isso. E a partir de setembro, aí é foco total. Foco total nos treinos, desenvolvimento individual de cada atleta, na captação de mais atletas, na formação de mais profissionais, né? Vindo da preparação física ou treinadores das categorias menores. Então, o foco vai ser esse, né? Tentar implantar uma coisa mais sólida, com trabalho de captação, e eu responsável ali pelo trabalho topo da cadeia, né? Pelo trabalho de desenvolvimento das atletas, pensando nas competições que vão vir a seguir, que ano que vem tem eliminatórias para a Copa da Ásia e eliminatórias para os mundiais, né? Mas focando principalmente no Mundial Sub-20, que a gente tem uma geração aqui muito boa, então eu vou também focar nessas competições, porque eu acho que vale muito a pena pensar nessa próxima geração, não só nas atletas sêniores, mas nessa geração que está subindo, e eu quero que elas subam com conceitos do que é ser atleta, de entendimento de jogo, né, de comportamento fora de campo, dentro de campo, pensando também na carreira delas, né, carreira não só profissional ali de atleta, mas na carreira também acadêmica, né, então é um trabalho assim que tem que pensar em todo o caminho e na vida da pessoa, né, desenvolvimento da vida, além de pensar nas competições chaves ali, também ajudar a desenvolver isso, o esporte como um todo. Não só o resultado imediato, mas também se preocupar e deixar um legado também a longo prazo aí dentro do Bahrein. Estamos conversando com Bruno Pasquarelli, aqui no nosso podcast do Ciência da Bola. Aqui no podcast, quem já está acostumado a ouvir ou assistir os nossos episódios, a gente tenta entender um pouco do cenário atual do profissional, um pouco da carreira e também alguns aspectos da vida profissional do nosso convidado. A gente não vai aprofundar sobre assuntos técnicos, táticos, não, tá? Então, quem quiser entender um pouco mais a visão do Bruno Pasquarelli sobre, principalmente, as questões táticas, convido vocês a acompanharem lá do Congresso, tá? Tá disponível. O Bruno fez uma mesa especial com o Ciro, falamos bastante sobre tática, então, depois que terminar aqui o podcast, vai lá para vocês acompanharem. Bruno, quero entender um pouco mais essa questão de trabalhar no exterior. A gente já teve alguns convidados aqui também nesse modelo remoto do nosso podcast, onde a gente conversa com quem não está no Brasil. E você teve, como a gente disse anteriormente, experiências em outros cenários que não seja especificamente fora do Brasil como treinador. E aí surgiu essa possibilidade de atuar no Bahrein. É um desafio, a gente sabe. Muitos profissionais que estão aqui no Brasil e nos ouvem, por exemplo, estão trabalhando fora, outros têm esse sonho, essa vontade de trabalhar fora. Quais dicas você dá, ou até mesmo o que você recomenda para que a pessoa também consiga ter esses links, essas possibilidades, essas oportunidades de atuar fora no Brasil, até porque o Brasil não é só um celeiro de talentos em campo ou nas quadras, mas também fora.
vários profissionais, eu estava comentando essa semana com um colega sobre isso, que o Brasil tem muitos profissionais de qualidade na preparação física, na fisiologia, até mesmo como treinadores, e está indo para outros locais, levando esse conhecimento para outros locais, tendo essa oportunidade que às vezes no Brasil não consegue ter. Eu queria saber de você como que foi toda essa questão, essa escolha e também dicas para você auxiliar profissionais que desejam seguir o mesmo caminho. Bom, João, eu já tive outras experiências, né, fora do país. A primeira delas foi estudando, eu ainda estava na graduação e eu ganhei uma bolsa de estudo para ir para a Espanha. E eu fiquei 6 meses da minha graduação lá numa universidade espanhola, né, e também fiz estágio na pesquisa lá, acompanhei futebol, então foi minha primeira experiência. A segunda experiência foi também estudando, né, fazendo o meu doutorado. Fiz um ano do meu doutorado em Portugal e também, né, fiz estágio num laboratório que estudava jogos esportivos coletivos e especificamente no desenvolvimento da criatividade, que foi um dos pontos ali do meu doutorado, né? E depois eu ainda tive mais duas experiências fora do país. Eu trabalhei na Colômbia, também fiquei um ano em Medellín, e eu era contratado aqui no Brasil, aqui no Brasil não, no Brasil, né, pelo Atlético Paranaense, para desenvolver uma categoria de base de um clube parceiro lá, desenvolver a parte de metodologia. Então, eu fiquei durante um ano coordenando, né, sendo o desenvolvedor dos treinadores, 19 treinadores, e das categorias sub-7 até sub-17. E também teve um período que eu treinei a equipe sub-17 lá, e foi muito bacana, né? Essa equipe era uma franquia do Atlético ou não? Já era uma categoria de base muito forte lá, que já existia, e que o Atlético fez essa parceria, né, Assim, de dar certo tipo de suporte de material esportivo e essa parte metodológica, né, pedagógica, e aí eles tinham parcerias na venda de jogadores, né, e alguns jogadores também foram para o Atlético, passaram períodos lá, né, então tinha jogador de seleção colombiana, sub-17, é uma categoria de base ainda muito forte, está cada vez mais forte lá na Colômbia, chamada Arcos Zaragoza, e na cidade de Medellín. Então, tive essa outra experiência e depois eu tive também uma experiência nos Estados Unidos. Aí eu saí desse cenário mais competitivo e fui trabalhar numa academia de futebol lá, que é mais para o desenvolvimento individual mesmo dos atletas, né? É, era mais crianças e jovens, né, ali, não era tão competitivo quanto outros cenários que eu já tinha trabalhado. Então, da experiência que eu tenho de sair fora do país, a primeira dica que eu daria é dominar os idiomas, né? Isso é uma vantagem muito grande quando você domina bem, né? No caso, eu já dominava o espanhol por ter tido essa experiência na graduação. O inglês eu fui me desenvolvendo ao longo do tempo, tive muito mais dificuldade do que o espanhol. Hoje acredito que esteja num nível já de interação já mais avançado, né? Consigo me comunicar, ler, escrever. Então, foram anos ali, né? Também estudando. Então, acho que esse idioma ele é fundamental hoje no currículo. E eu vi muitas pessoas sem tanto estudo, mas que com o idioma conseguiram ir muito além, né? Por conta dessa facilidade de comunicação, que é uma das inteligências muito fundamentais assim, para quem quer trabalhar nesse mundo globalizado. A segunda dica é realmente não desapegar um pouco da própria cultura, né? Estar aberto para entender contexto e história. Então, eu, nas primeiras vezes que eu saí do país, tive muito mais dificuldade, então ainda consumia muita cultura brasileira, muita música brasileira, queria muito, tinha muita nostalgia, que aí você vai saindo, você vai se expondo aos contextos,
você vai perdendo, não é perdendo, você vai se adaptando cada vez mais fácil aos contextos que você está, você vai ficando cada vez mais maleável, né? Você gasta menos tempo naquela nostalgia inicial, quando você, abandonei meu país, porque o Brasil é isso, é aquilo, aquilo, aquilo. Então você acaba, beleza, mas aqui vamos descobrir o que tem de bom em cada lugar, né? Então é uma das coisas boas. A terceira dica é se valorizar, né? Porque a gente também estuda bastante, a gente também precisa ter voz, né? Os profissionais do Brasil têm uma capacidade muito grande, mas a gente ainda tem, às vezes, aquele complexo de vira-lata, né? De não achar que é melhor que os outros, assim. Ou a gente, às vezes, peca por duas coisas. Um é o extremo de achar que é melhor que todo mundo, a outra é achar que não é melhor que ninguém. Pouco, né? Ainda mais dentro do futebol, né? Tem essa questão, né? Tem que encontrar entre os dois extremos, né? Sempre existe o bom senso, tem que encontrar esse bom senso. E é uma das coisas que eu tento encontrar, assim, né? Esse bom senso de valorizar aquilo que eu sei, minha trajetória, meus estudos, mas também aprender, né? Onde quer que eu esteja. Eu garanto, sim, esses quase 6 meses que eu estou aqui, eu mudei totalmente em alguns aspectos, né? Tô cada vez me tornando melhor, justamente por essa capacidade de conseguir olhar para o que está acontecendo e aprender com aquilo, né? É o que eu falei, desaprender um pouco para rever certos pontos de vista e acabar incorporando novas ideias, né? Tanto na parte relacionada à metodologia do treino, quanto na parte relacionada também à convivência com pessoas, né? Então, acho que isso são coisas que a gente precisa sempre abrir mão do nosso jeito formatado de ser para conseguir se tornar cada vez uma pessoa que consiga interagir melhor, né, e colocar as próprias ideias, né, isso ajuda muito, né. Quanto mais eu aprendo a como lidar com pessoas, mais eu consigo ter clareza de colocar aquilo que eu estudei, minhas ideias, sem precisar impor, sem precisar escolher caminhos mais autoritários, né. Então, isso me ajuda bastante, essa experiência de vida. Uma pausa no nosso podcast para fazer um convite especial para você. Se você está ouvindo ou assistindo este episódio no mês de agosto, no dia 26, segunda-feira, a partir das 20 horas pelo horário de Brasília, a gente tem um encontro marcado no nosso canal do YouTube. O link está aqui na descrição para você participar da Masterclass A Arte na Criação de Treinos no Futebol. Um papo muito interessante que a gente vai ter com 3 profissionais, Fábio Matias, João Machado e também Fred Falcone. E neste evento a gente vai fazer o lançamento oficial do nosso curso avançado para a criação de atividades e exercícios de treinamento técnico-tático, um curso aí muito especial. Se você estiver ouvindo ou assistindo depois da Masterclass já ter acontecido, dê uma olhada como funciona o curso para que você possa participar e entender a arte, a ciência e todo o processo na criação de treinos. São dicas valiosas, não só para quem almeja trabalhar fora do Brasil, mas também dentro do Brasil mesmo. São dicas aí que você disse, a comunicação, estar aberto a novas experiências, se valorizar profissionalmente, ter boa relação com todos os membros da comissão e atletas. Então, fundamental, dicas excelentes, que bom saber também, não sabia da sua experiência em outros países, em outros contextos, e até a gente puxa um gancho para essa próxima questão, que até no seu Instagram aqui, estou dando uma olhada, você coloca aqui treinador de futebol, cientista do esporte, né, pela sua formação, pelos estudos acadêmicos, também multiesportista. E as suas experiências, como você citou, até em locais diferentes, trabalhando com base, trabalhando com tecnologia, trabalhando como treinador, head, né, o principal treinador, trabalhando também com um cenário específico ali de fisiologia, preparação física. Como que você se organiza, Bruno? A meio que desligar a chave, agora eu sou um outro profissional, agora aqui estou atuando em uma outra área. Claro que está tudo conectado, mas é um desafio que muitas pessoas têm de ter um amplo conhecimento em diferentes áreas e atuar em diferentes setores também dentro do esporte. João, eu acabei fazendo bastante coisa mesmo, mas uma das causas é por conta da curiosidade, né? E por conta do ambiente, o ambiente que vai dando as oportunidades para a gente, né? Então, por que eu estudei uma época da minha vida mais fisiologia?
porque eu estava dentro de uma universidade onde o ambiente era favorável para isso, né? Então, os professores de pedagogia da UEL, quando eu estudei lá, eles estavam fora da universidade fazendo os doutorados deles, estudando, né, fazendo pós-doutorado. Então, eu não tive aquele contato inicial com eles. Um deles é o Wilton Santana. Não foi meu professor da graduação, porque ele estava justamente nesse processo do doutoramento dele. Mas, assim, a vontade de estar na educação física sempre foi muito grande. O que era bom lá na UEL? Era essa parte da fisiologia. Então, eu fiz estágio na anatomia, dissecando cadáver, né? Então, eu fui por essa vertente biológica. Eu fiz voluntariamente nesse estágio, eu queria entender o corpo humano. Depois, a parte de fisiologia, eu me dediquei para aprender. Eu lembro que era 4 horas de aula seguidas, era uma terça-feira, assim. Eu olhava para trás. Na última aula, tinha eu e mais 2 pessoas, só das 40 e poucos alunos. Então, assim, a curiosidade me fez abranger o leque. E eu era mesmo aluno quando eu ia para o centro de educação ter aula com a professora da educação, né? Que não era da educação física, mas aquela teoria mais de base da educação. Então, eu tinha esse mesmo comportamento de querer aprender, né? Então, a primeira coisa é isso, né? O ambiente, a curiosidade que me levou a querer saber um pouco de todas as áreas, o ambiente que estava me dando as oportunidades, né? Então, por exemplo, eu fiz um mestrado na UEL, mas não quis fazer o doutorado lá, porque eu queria expandir minha área, né? Eu sempre quis trabalhar como treinador, embora alguns momentos da vida eu tive que trabalhar mais na parte fisiológica, né, na parte da preparação física, justamente por conta que era o que tinha de opção, né. E aí eu decidi fazer meu doutorado na Unicamp, né. Decidi, né, assim, decidi, vou fazer. Lógico que não, passei por um processo seletivo, prestei prova de inglês, né, conversei com o orientador lá, que não me conhecia, que eu estava vindo de outra universidade, participei do grupo dele, então foi todo um processo, aí fui bem na prova, passei, e aí lá na Unicamp eu, cheguei e acabei tendo aulas, né, com vários professores, o Alcides é um deles, né, uma disciplina que a gente fez lá muito bacana. E aí, João, eu tive que recomeçar tudo de novo. Eu não tinha tido essa base da pedagogia. Eu tinha tido, mas não do jeito que eles estudavam na Unicamp. Porque, como eu falei, na UEL o ponto forte era um, na Unicamp era outro. Talvez na parte fisiológica a Unicamp não era tão boa quanto a UEL. Mas nessa parte de Característico, né? Essa pedagogia, distinção. exatamente, né? Se você está na UFMG, por exemplo, você também tem uma parte pedagógica muito forte, né? Quando né, a parte do greco, né? Então tinha vários professores que puxavam para esse lado. E aí eu comecei do zero, João. Comecei do zero. Eu era um na UEL e depois eu comecei do zero, né? Então, vai várias vezes, né, que eu tive que fazer isso. Daí, quando eu fui para Portugal, eu também esgotei tudo que eu tinha para esgotar, cheguei no teto lá durante o meu processo de doutoramento na Unicamp, li tudo que eu tinha para ler, né, entendi, né, tudo que estava por trás da teoria ali, e cheguei, falei, bati no teto, preciso ir para fora. Eu fui para fora, para Portugal. Quando eu cheguei lá, eu era ninguém também, não era o melhor aluno da Unicamp, um dos melhores alunos da Unicamp, eu era zero, eu tinha que recomeçar tudo. Então foi também um período onde eu tive que ler coisas que eu não tinha lido, autores que eu não conhecia, literatura local que não chegava no Brasil, então todo esse processo, né, de sempre recomeçar, né, e se provar ali que você consegue passar. Então, assim, abrangi muito. É, a vontade que eu tenho assim de ser treinador, ela é de muito antes. Assim, eu tinha vontade de ser atleta, não deu certo, mas eu tenho uma frustração como todo mundo tem. Mas essa frustração não é tão grande porque eu sempre achei que eu ia ser uma pessoa que ia ser um bom treinador, assim. Então não é tão grande porque eu sabia, porque desde os 14 anos eu adorava analisar jogador, tática, eu adorava jogar em equipes que estavam bem organizadas, onde o treinador realmente contribuía. Então, adorava ver um sistema bem organizado, assim, sempre tive essa parte de liderança quando eu jogava, né, de ser capitão, de ser o cara que fala dentro de campo,
Então, não sou tão frustrado assim, porque justamente eu sabia que essa outra parte era muito bacana também. Mas o mercado de trabalho não é do jeito que a gente quer, né? Então, eu tive que aceitar ir para a universidade, e eu ficava, numa época da minha vida, trabalhando na prefeitura, no futebol, e à noite dava aula na universidade, né? Fiz isso durante 3 anos e meio, depois fui fazendo isso em vários momentos da minha vida, né? Trabalhar na universidade e em clube, como treinador ou como coordenador metodológico. E algumas horas o mercado não estava aberto, né? Então eu tive que voltar para a universidade, quando eu fui dar aula na UEL, passei no concurso para professor temporário, depois eu fui para Catapult, porque em termos financeiros era importante naquele momento, né? Então tem tudo isso. Eu fui me moldando também não de acordo com o que eu queria, mas de acordo com o que o mercado me dava de oportunidade. Se eu tivesse num ambiente mais favorável, onde eu tivesse mais escolhas, eu nunca teria saído da função de treinador, ou de treinador assistente. Mas a realidade no Brasil não é aquilo que a gente escolhe ser, né? Eu Não é sei um porque. caminho linear, né, Bruno? Até te interromper, para até entender um pouco também, que talvez seja o caminho de muitos profissionais que estão nos ouvindo agora. Quem é ex-atleta, não é o seu caso, né? Você tentou ser atleta profissional, né? Mas quem é ex-atleta já vivencia aquele ambiente mais vezes. Claro que também é um caminho difícil depois de você migrar para trabalhar diretamente com futebol. No meu caso, por exemplo, também, eu não fui atleta profissional, tentei, não consegui. Trabalhei também como treinador de base, mestrado, o ensino superior, escolas. Então, a gente vai caminhando para tentar entrar no esporte de alguma maneira. É o que eu estou sentindo também que você sempre teve desde jovem. Não fui atleta, mas eu vou trabalhar no esporte de alguma maneira. E aí vem essa dificuldade do mercado, porque não tem um caminho linear. Olha, eu vou fazer esse curso aqui e vou entrar no futebol. Aí eu vou fazer uma licença e vou entrar no futebol. E às vezes isso não acontece. A gente deixa isso bem claro aqui no Ciência da Bola, nos nossos eventos, nos nossos cursos, que não é porque você vai fazer um curso que você vai trabalhar diretamente com o futebol. Claro que vai te dar uma base, vai te dar um conhecimento, mas você também precisa entender e estar disposto a fazer o que você fez, Bruno, que é fantástico. É vivenciar áreas diferentes, cenários diferentes e às vezes começar do zero. Então é interessante. E até queria que você falasse, né, durante toda essa explicação sobre a sua carreira, o que te motivava a começar do zero novamente. Olha, João, isso é uma pergunta interessante, viu? Eu não sei de onde vem certos tipos de motivação. É, é uma parte que pode ser de uma ignorância, né? E a ignorância ela traz muita felicidade. Então, eu não me importa se é difícil, se é fácil, eu amo isso, eu vou fazer. Então, acho que é um pouco disso, de ignorância no sentido mais literal da palavra, de ignorar mesmo a parte da realidade, a parte difícil, e falar, não, é o que eu amo e eu vou fazer isso. Acho que é da onde nasce a curiosidade, né? Essa volição para o negócio, a vocação, é um chamado interior, né? Que te chama para fazer isso. Então, eu acho que é um pouco disso, e também a outra ideia é um pouco do que a gente vai deixar aqui, né, no mundo, né? Não é o que a gente pensa em ter, mas o que a gente pensa em deixar. Então, a ideia a vida não está boa nesse momento, o mercado não me absorve, então, dali que vinha a frustração e eu transformava em artigo, transformava em livro, em podcast, né? O próprio livro, ele parte de um momento onde eu estou muito mal posicionado no mercado, né? Embora já tivesse anos estudando, com doutorado, e parte da força do ódio, né? Então, eu vou fazer, não querem me absorver dentro de clube, nada, então vou escrever um livro, então vai pouco disso, né? Lógico, não é ódio, né? Simplesmente assim, o que eu vou fazer? Vou ficar parado de braço cruzado e Ou vendo o tempo lamentando, passar? né? Ficar Então, lamentando, poxa, não estou no mercado, não deu certo. Acontece é, muito isso, né, com alguns sim, profissionais.
A gente tem que criar, assim, tem que ser resiliente, né? Tem que cada vez ser mais forte, né? Forte no sentido não de ser criar uma armadura e sair batendo em todo mundo. Não, é forte no sentido, putz, aqui tá difícil, vou tentar por ali. Aqui ficou difícil, eu vou por outro caminho. Então, acho que ser treinador é um pouco disso. Eu escrevi Até pelas um questões texto. financeiras, né, Bruno? Às vezes a gente tem que estar aceitando as oportunidades porque é, é, as contas chegam, né? O dia a dia a gente precisa pagar os boletos e profissionalmente a gente sabe que tem que aceitar algumas propostas, desde que faça sentido. Porque É, todas essas áreas que você trabalhou fez sentido do propósito que você sempre teve, que é trabalhar com esporte, com educação física. Então é interessante isso. Até te interrompi, você estava falando que foi para Catapult, né? Que foi uma oportunidade. Se você quiser continuar também detalhando aí. na Catapult foi muito bacana, porque embora não é a área que eu tinha escolhido para seguir, embora seja muito bacana trabalhar, né, com isso, mas assim, me deu abertura, eu visitei 18 clubes, né, em 2 anos, eu conheci pessoas que hoje são meus amigos, são até parceiros de escrever artigo, eu aprendi muito, né, numa área que eu só podia aprender se eu tivesse ali tendo contato com aquilo, possibilidade de trabalhar com tecnologia, então me ampliou muito. Então valeu muito a pena, né, ter saído um pouco do que eu queria. E é lógico, eu sempre ia para os clubes falando, ó, eu vou te ajudar a fazer o melhor que eu puder aqui na parte de GPS. Mas o que eu gosto mesmo, que eu sou bom mesmo, é ser treinador. Sempre deixei claro isso, né? E não foi por causa disso que eu me empreguei aqui no Bahrein, né? Não estava lá buscando emprego, né? Mas estava buscando também me posicionar no mercado, né? Porque teve um momento da minha vida, João, eu estava fazendo uma campanha muito boa no São José, no Campeonato Paulista. A gente tinha ganhado do Corinthians, a gente tinha empatado com um time bom, e aí, só que eu tinha essa outra área de já escrever para colunas, né, escrever textos, né, escrever artigo, e acharam que eu tinha um perfil de coordenador metodológico. E foi quando eu fui para o Atlético Paranaense para ser coordenador, para treinar os treinadores. E olha que engraçado, né, João? O que poderia ter sido um salto na minha carreira, na verdade, foi um salto no penhasco, para baixo. Porque para eu depois me posicionar no mercado como treinador foi muito difícil. Difícil, assim, foram 3 anos. 3 anos onde todo mundo me via só como coordenador ou como cientista, mas não me via como treinador. Então, o que eu deveria ter feito, né? Deveria ter continuado como treinador do São José, não deveria ter ido para o Atlético Paranaense, deveria ter trocado um salário, não deveria ter trocado um salário de X por 5X, como foi. Deveria ter ficado no salário do X, porque foram 3 anos ali na minha vida que eu fiquei ali, ó, dando voltas e voltas e voltas, porque já não me enviam mais como treinador, sendo que o que me tinha levado lá era justamente o trabalho que eu estava fazendo de bater de frente com os grandes, né? Então, Não só nesse isso, momento, você olhou esse a questão time financeira, né? E não a questão sim. da carreira mesmo, né? E do clube grande, né? Qual que é a expectativa de todo mundo que trabalha no clube do interior? É ser visto por um clube grande, e aconteceu, mas nem por isso ter acontecido foi que me deu um salto na carreira. É engraçado, como é a não linearidade de novo ali dentro do nosso processo ali de carreira. Interessante, Bruno, porque serve de inspiração para profissionais que estão vivenciando momentos similares a esse. E hoje você tem essa percepção de que deveria ter tido uma outra decisão lá no passado, mas você só tem essa decisão hoje, esse pensamento hoje, por causa das experiências que você teve. Então, às vezes, o Bruno daquela época não tinha essa maturidade, essa compreensão, não teve pessoas, talvez, para te orientar. Então, a ideia também dessas nossas conversas, Bruno, é para que pessoas que estão vivenciando situações decisórias ali na sua vida, que precisam de tomar uma decisão grande mesmo de mudança de carreira ou até mesmo escolha profissional, que esses podcasts, essas conversas também sejam uma inspiração. Pessoal, olha, vamos pensar melhor, vamos estruturar. O financeiro é importante, sim, mas até que ponto ele é importante nesse momento? Quando você tem 20 e poucos anos é uma situação, quando você tem 30 e poucos é outra, 40 é outra.
Então, são cenários diferentes e não tem o certo ou errado, tá? A gente deixa isso bem claro, não existe o certo ou errado, existe o que é melhor para cada um. E a sua experiência, Bruno, é fantástica, porque você disse, você quer deixar mais do que o seu conhecimento, você quer deixar um legado, e não só trabalhar no clube pelo dinheiro, eu tenho esse conhecimento, eu vou trabalhar no clube porque acertei a proposta, mas porque você quer deixar também algo para os outros. E esse livro aqui é fantástico. Vou deixar um link aqui na descrição para quem quiser conhecer um pouco mais, adquirir. Futebol da Cabeça aos Pés, você fez com o Diogo Santos. Um livro, eu estava até relendo ele ontem, esse aqui eu até agradeço, é o presente que o Bruno me enviou, até com dedicatória e tudo. Se você quiser ter acesso ao livro, link aqui na descrição que eu vou deixar. Estava até relendo ele ontem, alguns pontos. Ele é um livro científico, filosófico, você até deixa bem claro ele, embora fale de futebol. E eu queria que você explicasse para o pessoal o que necessariamente é tratado no livro, qual que é a ideia dessa provocação, da cabeça aos pés, porque vem também de todo o cenário complexo da sua vivência profissional. De cabeça aos pés, talvez venha nesse cenário também, que o futebol ele também não ele é amplo, né? Ele é amplo e integral dentro do ser humano. Espaço para você falar do livro, Bruno, a gente vai detalhando um pouco mais. João, eu concordo que ele é um livro científico e muitas partes filosóficas, né? Um pouco da minha maneira de pensar, do Diogo também, a maneira com que a gente entende certos aspectos do futebol, né? E, bom, e é da cabeça aos pés, porque é dos pés à cabeça que a gente se encanta com o jogo, a gente, quando é criança, reconhece ali naquela bola e controlando a bola com os pés, começa a desenvolver uma paixão pelo jogo, aquele desafio, né, de controlar algo que se mexe, algo semivivo, como eu coloco ali nos poemas dentro do livro. E essa ideia era justamente para trabalhar com dois personagens, né, o treinador e o jogador. Então, a ideia surgiu lá atrás de escrever o livro, quando eu trabalhava com o Diogo e com o Lucas Vilela, né? Nós três, a gente tinha pensado em escrever um livro, que em 2011 a gente trabalhava junto na base do São José e a gente já tinha desenvolvido um currículo, um modelo metodológico, tinha realmente assim, um contexto muito bacana de aprendizagem. Eu era, por exemplo, o coordenador dessa equipe, coordenador metodológico, e o treinador do Sub-11. Então, eu era o que encabeçava os treinadores, mas eu que começava o processo lá no Sub-11. E, enfim, e aí essa ideia foi indo, e depois eu e o Diogo, a gente escreveu a gente foi convidado para escrever um curso online chamado Inteligência no Futebol. Então, eu optei por não fazer meu doutorado do modelo escandinavo, que é em forma de artigos, e fazer do modelo clássico para justamente tentar usar essa revisão de literatura para dar base para o livro. Mas passaram-se alguns anos, a gente foi cada vez estudando mais, né? E eu basicamente estudei muito neurociência, vários autores, né? Tanto da psicanálise quanto da neurociência biológica, e um dos que mais me inspiraram foi o português, o Antônio Damasio. E sim, tem muito da neurociência e da filosofia dentro do livro, porque a gente tenta justamente trazer algumas perguntas de como a gente aprende e como a gente ensina, né? Então, a gente faz alguns contextos ali, então, baseado muito no jogador e também no treinador. E a gente fala também de jogo, né? Do aspecto baseado ali na teoria de sistemas complexos, a gente fala de jogo e fala do ambiente. Então, assim, a gente tentou trazer de forma ali mais texto corrido, conceitos que vão desde do entender a pessoa, depois entender essa relação do treinador com o jogador, depois entender o jogo e entender todo o ambiente de aprendizagem, como que pode ser esse ambiente, né? Através de uma pedagogia, e a gente se baseou muito numa pedagogia sociocultural, né, que ela é a interação entre o treinador, o jogador, e esse jogador como um sistema complexo, né, que tem a família, tem a comunidade, tem a escola, tem o ambiente onde ele cresce,
Então, como tornar esse ambiente potencialmente educacional, né, que é um dos termos que a gente usa ali. Então, essa é a ideia do livro. Tem coisas que servem para treinadores de iniciação, tem conceitos teoria mais pesada que também serve para treinadores, né, de alto rendimento, alguns deles conversaram comigo a respeito disso. Outros treinadores de iniciação falaram que também tem coisas interessantes para entender como que aprende, né? Se a gente entende cada vez mais como a gente aprende, é mais fácil encontrar os meios e os métodos para como ensinar, né? Sem ferir a natureza, né, ali de quem está sendo o aprendiz no momento. Então, o livro era basicamente para isso, para integrar esses conceitos da neurociência e trazer eles também com base para entender o jogo, para entender a relação entre jogador e treinador e todo o ambiente de aprendizagem. O livro, estou até dando uma olhada aqui no sumário, para quem quiser adquirir, o link está aqui na descrição. E aí, o que você disse mesmo, bem dividido em capítulos, né? O primeiro capítulo trata ali sobre o que é a bola. A bola no sentido mesmo, o jogo com bola, tal, bem interessante, porque antes de compreendermos, né, sobre o futebol, a gente tem que entender por que as pessoas chutam bola, né? Então é bem interessante, você traz um contexto aí também, né, da origem. Depois, 2 capítulos interessantes, né, que é o pescoço para baixo, todo jogador é semelhante. Então é até provocativo, né, mostrando que o diferencial talvez esteja aí mesmo nessa questão cerebral. Um capítulo sobre aprendizagem, como funciona, vem aspectos da neurociência, que recomendo muito mesmo que vocês adquiram esse livro, porque tem locais que a gente faz cursos, entende sobre futebol, mas não entende o aprendizado, como acontece isso dentro do cérebro do atleta, né? E aí, o outro capítulo sobre o pescoço para cima, todo jogador é diferente, que aí vem esse contexto mais específico, né, cerebral. E aí, mais 2 capítulos, que é um sobre o treinador educador, porque a gente sempre pensa que o treinador, quero ser treinador, tem que entender sobre futebol, tá, mas antes disso a gente tem que ser o educador, e depois um capítulo sobre pedagogia do futebol. Então, bem, bem interessante, recomendo muito a leitura desse livro, tanto para quem ainda está na graduação, quanto para quem já está trabalhando diretamente com o esporte, principalmente com o futebol. E aí, Bruno, eu queria que você, a gente caminhar para o final aqui do nosso episódio, que você trouxesse para o público aqui, para além da sua experiência, que a gente já ouviu, para além do seu conhecimento, sobre o livro, a ideia do livro. Você também tem um podcast, né? Também você pode falar um pouquinho do podcast que tem o mesmo nome do livro, né? Mas, atualmente, o cenário de um profissional que trabalha com futebol. Quem só entende de futebol hoje, pouco entende de futebol. Então, necessita de ter uma formação ampla, entender de maneira geral. Queria que você trouxesse também dicas de quem quer trabalhar com futebol, o que precisa ter de conhecimento para se adaptar às nuances do mercado, às nuances de todo o cenário de conhecimento que a gente sempre observa. Eu escrevi um texto esses dias falando sobre o treinador, né? E é um ser humano antifrágil. A primeira coisa de tudo, a gente precisa ser antifrágil. E Antifrágil é o nome de um livro, né? De um autor americano-libanês, né? Que ele fala, né? Assim, das coisas que acontecem na vida, não linearidade, né? Então, para ser treinador de futebol, a primeira coisa de tudo é você não ser frágil, porque a fragilidade vai te expulsar desse ambiente, não é lugar para gente frágil, e então você precisa ser muito resiliente e consciente de que tua carreira vai oscilar, e tem que entender tudo isso. Formas estratégicas de fazer isso por exemplo, sempre ter dinheiro voltado para fazer cursos, né, guardar um dinheiro para investir nisso, sempre ter dinheiro guardado para uma reserva caso você fique alguns meses desempregado, sempre ter uma rede de contatos, mas eu procuro, João, não fazer uma rede de contato por falso interesse. Eu até prefiro que minha carreira demore um pouco mais, venha numa crescente mais lenta do que fazer uma carreira de interesse falso, só voltado para o objetivo que eu quero. Então, eu costumo, é uma dica que não sei se serve para outras pessoas, né? Que muitas vezes para mim não funciona em termos mercadológicos, mas funciona em termos de me deixar
tranquilo quanto aos meus valores. Então, fazer contatos com pessoas que realmente você tem um interesse verdadeiro na relação com elas, seja de trocar conhecimento, seja de querer trabalhar com ela para aprender, ou para juntar o que você tem com o que essa pessoa tem e fazer um baita trabalho num clube. Então, acho que isso é muito importante. Eu falei de não ser frágil, né? E aí tem um outro conceito do livro que é a questão do robusto, né? Não ser uma pessoa robusta, ou seja, querer ser muito forte, ser inflexível, querer achar que já encontrou a metodologia certa, que você é só você dar um nome agora que você já vai conseguir dar esse treino, esse tipo de treino para o resto da vida, né? Então, ser uma pessoa inflexível também não é o caminho, né? Você tem que estar sempre sendo uma pessoa flexível quanto às novas ideias. E é por isso que vem o conceito do antifrágil. O antifrágil é aquele que toma pancada, mas, mesmo que ele demore para recuperar, ele está lá de volta. Daqui a pouco ele está de novo, ele vai ganhando força, ele vai ganhando algumas cicatrizes emocionais, né, que o treinador ganha durante a carreira. Mas ele não vai se tornar, ele não vai ser uma pessoa frágil, mas também não vai se tornar uma pessoa inflexível, né, que se coloca uma armadura de ser forte. Na verdade, a gente também tem que trabalhar com a nossa própria vulnerabilidade. Eu acho que o conhecimento ele é muito importante, né? Ir atrás do conhecimento foi o que me salvou, para falar a verdade, né? Mais do que as redes de contatos que eu fiz. Por eu buscar o conhecimento, as coisas vêm até mim. É claro que eu tento me posicionar no mercado, tento criar relações, mas o conhecimento ele me mantém num certo lugar, né? Depois que eu sou contratado, né? Então acho que é muito importante você pensar. Eu penso muito mais no que eu tenho de conteúdo do que no que eu passo de imagem. Eu não sei trabalhar ainda a minha imagem, tem gente que faz isso muito melhor do que eu, e eu ainda estou num caminho ainda de descoberta de como fazer isso, que não é realmente minha característica. Isso vem muito da minha área acadêmica, de ser mais introspectivo, né, de ser mais voltado para, né, mais para a profundidade das causas e das coisas, né, dos fenômenos. Então, mas assim, eu tento me garantir por aquilo que eu tenho por dentro, né, pela pessoa que eu tento me tornar, pela educação que eu tive, que tento manter, pelo conhecimento que eu tento tento adquirir ainda mais. Então, acho que cada um vai ter um caminho diferente. Talvez o que eu esteja falando aqui sirva para algumas pessoas, para outras pessoas não. Para outras pessoas ela fala, isso aí eu já fiz, eu já transcendi isso, já sou muito melhor, e é normal, né? Eu ainda também sou um treinador em formação. Então, essa é a dica, né? Mas, assim, uma coisa que nunca falha é ir atrás do conhecimento, João. Nunca falha, cara. Estudar é o esforço, é diário, né? Eu tive uma semana ali de enclausuramento. Olha que paradoxo, né? Eu estou uma semana enclausurado dentro de casa, estudando artigo como eu nunca estudei, estudando vídeos no YouTube, entrevistas de treinadores e profissionais. É enclausurado e ao mesmo tempo é libertador. Depois de uma semana estou livre novamente, minha cabeça abriu. Então é isso, né? É um período de esforço, de sentar na cadeira, assistir opiniões de outras pessoas e ler, e ir atrás, e resumir, e anotar. Daqui a pouco aquele período de enclausuramento vira dentro da nossa cabeça, da nossa mente, uma liberdade para criar maior, uma liberdade para montar melhores treinos, para entender melhor os métodos de ensino. Então, eu acho que isso é uma dica que eu acho que vale muito a pena, né? O esforço vem com essa sensação de você parecer estar mais apto para fazer aquilo, né? Então, é uma libertação quando você se sente mais confiante, mais apto para melhorar o que você já estava fazendo, né? Então, acho que é um pouco do que eu tenho vivido aí de experiência nesses últimos anos.
Fantástico, Bruno. Muito bom te ouvir, muito bom também entender esse lado do Bruno mais estudioso, dia a dia, de como você buscou todo esse seu conhecimento, a sua carreira, e tenho certeza, quem está ouvindo a gente aqui, quem está assistindo, que vai levar essa conversa para refletir, pelo menos refletir os caminhos da carreira do profissional dentro do esporte, não só no esporte, né? Tem profissionais, às vezes, que nos ouvem aqui, que não são também do esporte, gostam de ouvir, gostam de acompanhar, mas são dicas para a vida, são dicas profissionais muito boas. Claro que não vai ficar por aqui, tá, Bruno? A gente vai voltar em outro momento para a gente conversar. O convite aqui de Ciência da Bola para outras ações, você sabe que está sempre aberto para a gente falar sobre outras questões também. Mas aqui no podcast foi interessante, essa 1 hora aí de conversa. Falamos sobre o livro, sobre a carreira, sobre também as perspectivas do Bruno em relação ao trabalho atualmente. Podcast, quem quiser ouvir. O livro, vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir. Quem quiser seguir o Bruno Pasquarelli, né, no Instagram. O podcast tem o mesmo nome do livro, né, Futebol da Cabeça aos Pés. Você está conseguindo tempo de fazer novas gravações? Ou como que está o podcast? João, tô com essa ideia fermentando na minha cabeça agora de novo, né? Então, tô com algum roteiro pronto já. Talvez eu não faça futebol da cabeça aos pés, vou esperar o Diogo. O Diogo acabou de ser pai, né? Pela segunda vez, então vou esperar ele, vou deixar esse podcast guardado para quando ele estiver no momento certo a gente voltar e gravar, mas eu tô com a ideia de criar outro, já estou criando outro, na verdade, que em breve eu coloco, então esse eu vou fazer sozinho mesmo, e quero colocar pontos de vista, mas também quero entrevistar pessoas, então acho que isso aí até o final do ano já deve ter coisa nova saindo. Então o pessoal acompanha o Bruno no Instagram, que ele vai colocar também as novidades do podcast, e também livro, por enquanto, tem algum saindo aí no forno ou não? Além do atual. Eu tenho, o meu primeiro livro não foi sobre futebol, João, foi um livro de poemas, né? E agora eu tenho outro rascunho de livro que também não é sobre futebol, mas é sobre futebol, só que é um romance, né? Uma história mesmo que eu conto de um garoto, um personagem que eu criei todos os outros personagens, então uma outra área aí, e eu não sei quando vai sair, porque esse é um pouco mais especial, porque é demorado, é romance, né? É ficção, então toma tempo para criar cada detalhe de cada personagem. Então fiz um curso disso, né? De como escrever dramaturgia, peças, né? Desse tipo. Então um dia vai sair, eu não sei quando. E científico, metodológico, eu acho que por enquanto não, João. Eu estou num momento de voltar a escrever artigo científico, mas com uma parte mais voltada para a análise de jogo, de entender o jogo, né, de buscar padrões. Então, tenho algumas parcerias com professores da Universidade do Brasil, de Portugal, e eu acho que para escrever um próximo livro eu preciso passar por essa fase de também colocar minhas ideias de como eu olho o jogo, visto como um sistema complexo, partindo do objeto atrator de tudo, que é a bola, né? Algumas coisas eu já coloquei dentro do livro, mas agora eu quero provar através da matemática e da física certas coisas que eu tenho de percepção sobre o jogo, de como eu enxergo. A partir disso, eu volto a pensar em um livro mais metodológico, voltado à tarefa de treino, voltado à metodologia mesmo, de como transformar o olhar para o jogo em tarefas significativas que ajudem os treinadores a ter não uma solução, né, mas um caminho para a criação, porque eu não vou dar a solução de quais treinos são bons, mas quero tentar mostrar um caminho onde cada um consiga fazer o seu próprio treino, né, a partir do olhar do jogo como ele é, como um sistema complexo, aberto, né, de interação, e isso acho que é um projeto que eu tenho aí para o futuro próximo, talvez um ano, vamos ver. Vamos aguardar e quando lançar todos esse tanto o livro quanto outros projetos aí,
Só entrar em contato que a gente divulga para o pessoal também conhecer. Então siga o Bruno no Instagram, bpasquarelli, Pasquarelli com 2 L's, tá? @bpasquarelli. Quem quiser também me seguir, quem ainda não segue, @joãovitorDassis, tá? O D mudo, para acompanhar também um pouco do dia a dia. Bruno, muito obrigado pela sua participação, sucesso na temporada que vai iniciar agora, depois aí do verão, que seja de bastante trabalho e também com bons frutos e, claro, ansioso para você voltar aqui para a gente continuar a nossa conversa. João, muito obrigado, fantástico o seu trabalho, essa conversa, né? Pude falar bastante coisa sobre mim, coisa que não é muito comum e usual, mas fantástico mesmo a maneira como você conduz e todo o conteúdo que você tem criado e ajudado aí tanta gente, inclusive eu, né, que já te falei que eu consumo muito conteúdo do Ciência da Bola, e foi um prazerzaço mesmo participar do podcast hoje. Valeu, Bruno, sucesso. Obrigado para você que esteve com a gente até o final. Deixa aqui seu curtir, tá? Seu like aqui dentro do YouTube, também no Spotify, se você gostou desse episódio, seu comentário, se você já trabalhou com o Bruno, já teve um contato com ele, se você já leu o livro, ou se você ainda não leu o livro, também coloca aqui, dá uma olhada aqui na descrição para você adquirir, e claro, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Muita gente passa aqui, ouve os podcasts, assiste, mas não se inscreve, tá bom? Grande abraço para vocês, estarei de volta na próxima semana trazendo um convidado especial aqui no nosso podcast.